Olá, amigos do Raposa Colorida, estamos aqui para mais uma atualização do nosso canal, ok? E hoje a gente vai falar da hipótese da tectônica de placas e da deriva continental, como algo como uma teoria científica para explicar a geomorfologia, ou seja, como surgem os relevos, as montanhas, os vales, as bacias hidrográficas. Portanto, seria uma hipótese que foi criada para explicar a forma do nosso planeta, da superfície do nosso planeta, ok? E ela já é bastante difundida, é bastante, digamos assim, conhecida e massificada e popularizada, digamos assim, né? Por muitos, e a gente vai minimizar aqui um pouco, né, para a gente explicar. Então, o que seria essa hipótese da tectônica de placas? Que foi criada, como eu já falei, para explicar, né, a geomorfologia, ou seja, a forma da superfície do globo. Bom, essa teoria, segundo ela, haveria a crosta terrestre, ela se subdividiria em 12 blocos, né, de rocha, né, que estariam em relação entre si, se afastando, se chocando, se atritando, né? Então haveria 12 blocos de rocha compacta que formariam a crosta terrestre, ok? Mas a gente não vai se deter muito nessa teoria não, tá ok, amigos? Então aqui a gente está vendo, né, a imagem, né, aqui é a distribuição das placas, a placa norte-americana, a placa euro-asiática, do Caribe, da placa sul-africana e por aí vai, né? Então essas placas, elas estariam, como eu já falei, se atritando ou se afastando ou simplesmente, digamos assim, se chocando, né? Quando as placas elas se afastam, porque elas estão em movimento durante milhões de anos, né? Os continentes eles estão se movendo um em relação ao outro, ou se afastando ou se aproximando, né? Então, por exemplo, acreditou-se no passado que a América do Sul estivesse atrelada ao continente africano, né? Então acreditou-se nisso. Inclusive tem a teoria da Pangeia, né, que eu vou colocar aqui para vocês. Seria esse videozinho aqui, essa animação vai mostrar para vocês como é que se acredita que isso aconteceu. Então aqui a gente está vendo um grande continente chamado Pangeia, né? E a gente está vendo também que esses continentes, ó, tá vendo aqui a América do Sul, ela está se afastando da África, e desse movimento das placas tectônicas foi se formando os continentes, ok? Mas isso é no decorrer de milhões e milhões de anos, porque segundo alguns, né, essas placas tectônicas, elas se movimentam centímetros, 2 centímetros por ano, né? Então isso teoricamente, né? Então acredita-se que elas se movem muito lentamente, né? E no decorrer dos milhões de anos, no decorrer, né, das eras, digamos, os continentes ficaram distribuídos da maneira como nós conhecemos hoje, né? E uma das objeções principais à tectônica de placas é que ninguém conhece a força que movimenta essas placas. Ela é desconhecida, né? O formulador antigo dessa teoria, ele também criou uma série de hipóteses de forças centrífugas, da rotação que tinha relação com a rotação da Terra, mas isso tudo caiu porque não fazia sentido. E depois criou-se a hipótese das correntes de convecção, né? As correntes de convecção elas atuariam nas placas tectônicas, né? Aqui, como vocês podem ver, você tem o choque de duas placas que forma, né, as zonas de subducção, né? Eu não sei nem se eu continuei a falar, porque quando você tem quando as placas elas se afastam, elas formam, por exemplo, as dorsais meso-oceânicas, né? Quando elas estão numa relação, né, lado a lado, se atritando ali, né, você tem as falhas, né, que são os limites entre as placas tectônicas, como por exemplo a falha de Santo André.
mas quando elas se chocam, a placa de maior densidade ela é sugada, ela digamos assim, para baixo, para o interior, como acontece com a placa A, nessa figura que vocês estão vendo aí. Então, nessa figura que vocês estão vendo, a placa A, que é a placa tectônica de maior densidade, ela é sugada para o interior da Terra, ao passo que a placa B, né, ela, então, não vai, mas desse choque, dessa colisão, é que surgem os dobramentos, né, que formam as montanhas, que as rochas elas dobram, supostamente dobrariam, né? Aí tem muita objeção que se faz a essa teoria, porque rocha não dobra. Se você dobrar uma rocha, ela quebra, né? Então aí a gente está vendo que dessa colisão resulta a zona de subducção, que é a placa, né, que é sugada para dentro e depois é absorvida pelo manto, né? E acredita-se que a força que move as placas, que moveria ou supostamente moveria as placas tectônicas, sejam as correntes de convecção. O que são as correntes de convecção? Isso é uma coisa tirada da termodinâmica, da física. Eu não vou me deter muito, senão o vídeo vai ficar enorme, né? Mas seria assim, que a parte mais fria, ela tende a descer e a parte mais quente ela sobe, depois ela se esfria e desce de novo, então isso gera uma circulação de energia, né, no interior do manto, que seria a força capaz, segundo alguns, seria essa força que impulsionaria as placas tectônicas. Ok, amigos? E, né, então eu falei das dorsais mesoceânicas, que elas se formam do afastamento, né, das placas tectônicas, e também as falhas, que são os limites entre as placas tectônicas, e também as zonas de subducção, que é essa figura que vocês estão vendo aí, que elas resultam do choque da colisão das placas tectônicas, ok? Mas tem muita objeção a essa teoria, e uma dessas objeções é exatamente a que resulta do fato de que essas placas tectônicas, a força de atrito seria tão violenta, né, que elas quebrariam, elas se espatifariam nesse processo todo. E também, né, cá entre nós, a força necessária para mover uma placa tectônica, né, você atribuir a corrente de convecção, mas olha só, isso a gente vai falar um pouco mais adiante. Ok? Então, nos anos 60, muitos cientistas tentaram ressuscitar, né, essa teoria que tinha sido refutada e era considerada como uma fantasia pseudocientífica até 40 anos atrás. Então havia uma minoria de cientistas até 40 anos atrás que ainda acreditavam na tectônica de placas, que defendia essa hipótese, e eles eram, digamos assim, considerados pela comunidade científica, pela maioria dos cientistas, como pessoas indulgentes com uma fantasia pseudocientífica. Até que o primeiro formulador da tectônica, disso que veio mais tarde a inspirar a tectônica de placas, foi um cientista criacionista, que eu não me recordo o nome dele. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Depois eu vou passar, né? Não, tá aqui nessa parte aqui. Nesse início desse texto aqui fala o nome dele. Antônio Schneider. Então, Antônio Schneider foi o primeiro formulador, e ele era um cientista criacionista daqueles fanáticos que usavam a ciência de forma panfletária para, digamos assim, corroborar com a sua fé, digamos assim, literalista e fundamentalista. Ok, gente? Então isso desqualificou. Então, nos anos 60 houve um movimento de vários cientistas para tentar comprovar, entre aspas, ou dar um suporte a essa teoria. E uma das principais foi o estudo do paleomagnetismo das rochas que compõem o assoalho oceânico, né? Então, para eles, assim, havia... resumindo, essa hipótese seria o seguinte: o campo magnético da Terra, ele segue o eixo da Terra, né? Então, muitas rochas do assoalho oceânico, elas tinham uma memória magnética
porque as rochas, quando elas se formam, né, os cristais dos minerais que compõem as rochas, eles conservam a memória, eles iam para uma determinada direção de acordo com o campo magnético da Terra, né? Porque as moléculas, os átomos são pequenos ímãs, né? Então, há milhões de anos atrás, os minerais que foram formados ali, eles estavam apontando para direções diferentes, né? O que é uma coisa estranha, né? Como é que pode, se o campo magnético da Terra, né, o norte está de um lugar e o sul está em outro, né? E eles tinham que estar apontados, né, os polos opostos de acordo com o campo magnético da Terra. Como é que pode eles estarem apontando para outros lados, né? Então o campo magnético da Terra não pode ter mudado de posição, não pode ter invertido. O que inverteu foram os continentes. É que os continentes se moveram, né, e ficou a memória magnética dos minerais, das rochas que compõem dos basaltos, do granito que compõem os continentes, né, ali gravado. Então isso foi considerado, né, quer dizer, o estudo do paleomagnetismo das rochas que compõem o assoalho oceânico foi considerado uma prova, por muitos, uma prova, entre aspas, da tectônica de placas, ok? Agora, isso seria a apresentação da hipótese muito en passant, tá, gente? Desculpa a superficialidade, mas é que esse vídeo não é um vídeo para falar propriamente ou para defender a tectônica de placas, mas é para, de uma certa forma, apresentar também uma certa manipulação de alguns membros da comunidade científica, porque muitos acreditam que essa hipótese da tectônica de placas ela já seja uma coisa provada. Muitos acreditam que isso é um consenso no mundo acadêmico, no mundo científico, né, que isso é um fato comprovado ou um fato consumado, né, e não é bem por aí. Existe muita manipulação em torno disso, e é isso que a gente vai mostrar para vocês, tá ok, amigos? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber bom, vamos ler primeiro, né, um texto que eu acho muito interessante, que está aqui, ó. Esse aqui. Esse texto aqui é um texto de um trabalho acadêmico, né, que tem como título Objections to Continental Drift and Plate Tectonics. Objeções à deriva continental e à placa tectônica, a tectônica de placas, né? Então esse texto aqui é um texto de Paul Wilson, né, da Universidade de Cambridge, Inglaterra. E aqui é um texto muito interessante, né? Se a gente pegar aqui o abstract, eu tenho o abstract dele, eu traduzi, né, ele do Google, né? Vamos ver onde é que eu coloquei. Tá aqui, ó, o abstract aqui. Então o abstract, acompanha aqui o cursor, seria isso daqui, ó, aqui escrito abstract, que traduzindo, resumo. É que todo trabalho acadêmico tem um abstract, um resumozinho para, né? E não tá o texto aqui na íntegra. Na verdade, você tem que comprar, né, para poder ter acesso a esse texto, né? Então, abrindo aqui o abstract, né? Tá escrito nele o seguinte. Eu vou colocar, como é um tradutor eletrônico, né, a gente vai adaptar aqui o texto, né? Então diz assim: este trabalho reúne alguns problemas da teoria da deriva continental, tal como formulada no seu aspecto atual das placas tectônicas. Muitas das objeções são de longa data, mas aparentemente desconhecidas para muitos geofísicos, enquanto algumas são peculiares à nova tectônica global, digamos assim. As conclusões tiradas a fim de probabilidade são: primeiro, os continentes não têm se movido. Quase certamente não há movimento, né, de um continente em relação ao outro. Então é a primeira coisa. A segunda coisa, a convecção não é ativa em todo o manto terrestre. Olha só. Então ele está dizendo, a convecção, as correntes de convecção, elas não são ativas em todo o manto terrestre. Então,
a causa do movimento das placas tectônicas continua sendo um mistério e uma coisa desconhecida. E outra coisa, ponto 3, mesmo que a convecção seja ativa no manto superior, não pode dar conta da deriva dos continentes. Isso é uma coisa muito fácil de entender, gente. Alguém já calculou a massa de uma placa tectônica? Né? Na verdade, a gente tem que ser bem sincero, ninguém jamais viu uma placa tectônica. O que ele está dizendo aqui no ponto 1 é o seguinte: os continentes tem quase certamente não há movimento entre os continentes. Nunca se observou movimento entre os continentes e jamais se observou sequer uma placa tectônica. Né? Então, já começa por aí. Né? Então, e mesmo que existisse, se realmente as placas tectônicas têm a dimensão que eles dizem que ela tem, seria absurdamente a massa. Imagina a massa de uma placa tectônica. Imagina a energia em newtons necessária para mover uma placa tectônica. Seria uma coisa simplesmente absurda, né? A quantidade de energia necessária para mover uma placa tectônica, ok? Então, e outra coisa sobre o paleomagnetismo, aqui está dizendo aqui que as posições digamos assim, da memória magnética das rochas, né, derivadas do estudo de paleomagnetismo das rochas do assoalho oceânico, e os resultados deste método de investigação em sua forma global, em geral, estão afligidos com causa desconhecida de erro e, em qualquer caso, muito pouco precisas para as construções da deriva continental. Ressalta-se que esse artigo considera objeções à deriva, exceto onde os dados prodrift, não sei o que é isso, gente, tá? Afetam diretamente o anti-argumento. Ah, tá. Então ele vai ser bem imparcial. Ele vai levar também em consideração tanto os contra quanto os prós da teoria das placas tectônicas e da deriva continental. Nesses casos, ambos os lados da matéria são tratados a fim de evitar dar uma abordagem completamente unilateral. Ok, ele tem essa preocupação, mas a maioria dos teóricos da tectônica de placa hoje em dia não tem. Então olha só o que ele diz logo no início. A hipótese da deriva continental em sua forma moderna das placas tectônicas veio a ser mais e mais, tem vindo a ser mais e mais aceita nos últimos anos, né? Concomitante com o disconcerting tendency, ou seja, a tendência de, digamos assim, desqualificar, né, as objeções da teoria. Ou seja, a abordagem dos adeptos da tectônica de placa é unilateral, coisa que ele está evitando de ser. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para vocês acessarem esse artigo, né? Porque senão eu leio em inglês muito lentamente, né? De acordo com o que eu posso, né, gente? Então vocês podem, né? Eu leio para mim, eu sei ler para mim, não para os outros. Então vocês podem ver aqui o texto. Eu estava aqui lendo uma parte do primeiro parágrafo só para vocês verem. Olha só o que ele disse, né? Que muitos estão aceitando essa hipótese, apesar das objeções, né, de forma um tanto dogmática, e tentam desqualificar as críticas, ou seja, apagar as críticas. E nós temos visto que essa hipótese da tectônica de placas, eu não estou falando de qualquer um, eu estou falando de um cientista da University of Cambridge, na Inglaterra, ok? Paul Wesson. Então, gente, eu vou deixar esse texto para vocês, ok? Estudarem. E agora, uma coisa que eu acho importante ser dita, né, é a maneira como isso está sendo feito no Brasil, gente. Aqui no Brasil,
tudo que é feito lá na Europa vira religião aqui no Brasil, né? Tudo que é pensado na Europa e nos Estados Unidos tem mania de se tornar religião. Então a tectônica de placas, ela apresenta uma série de dificuldades, né? Primeiro, que não se sabe quais são as energias, se é que existem as placas tectônicas, quais são as forças que as movem, né? Antes acreditava-se que eram as forças centrífugas, movimento de rotação da Terra, forças centrífugas e alguma coisa desse tipo, né? E depois acreditou-se que é outra coisa. Então hoje já se sabe, né, que é muito difícil que as correntes de convecção possam mover placas tectônicas. Imagina a energia em newtons necessária, né, se você calcular a massa de uma placa tectônica. Imagine se a energia em newtons necessária for o equivalente a uma bomba de tantos megatons, que seria 3.000 Hiroshima, daquelas que destruíram Hiroshima, né? Então como é que pode as correntes de convecção terem essa energia toda? Gente, eu não calculei a massa de uma placa tectônica e não sei a energia em newtons necessária. Cientistas, façam isso. Gostaria que vocês fizessem isso, né? Eu acho que essa é uma ótima sugestão para quem gosta de ciência, para quem é cientista. Eu não tenho a formação acadêmica suficiente para esse tipo de pesquisa. Eu estou apenas apresentando trabalhos científicos. Ok? Uma outra coisa também, mas o problema desse autor é que ele é um criacionista, tá, gente? É esse aqui, Dr. Andrew Snelling. Ele também vai fazer várias objeções. Eu vou colocar esse texto também na descrição do vídeo. O grande problema é ele ser um criacionista, embora ele faça críticas ao criacionismo, né? Mas ele vai ter essa visão muito... Mas, de qualquer forma, ele é um cientista e vai expor de uma forma didática as diversas objeções à teoria da tectônica de placas, ok? Agora, sem dúvida alguma que o texto anterior que eu mostrei, ele é muito melhor, ok? Muito melhor, porque é bem mais... Agora tem outros também que eu vou colocar na descrição do vídeo, que eu devia já ter aberto, né? Tá aqui nos meus favoritos, que tá aqui, ó, que não são de criacionistas, tá? Então aqui são Plate Tectonics, não, esse aqui, Problems, né? Esse texto aqui eu achei bastante interessante, que é um texto também acadêmico, é um artigo científico, Problems of Plate Tectonics and Continental Drift. Então aqui no abstract ele diz o seguinte: Study of the modern theory of estudos da moderna teoria da deriva continental incluem placas tectônicas, convecção, do assoalho oceânico, paleomagnetismo e evidências clássicas mostram que existem mais falhas com a hipótese da deriva do que razoavelmente pode ser aceitado. Isso é sugerido que aquilo que acontece ali no assoalho oceânico apenas pode ser como válido, e que a convecção e paleomagnetismo são considerados duvidosas, né? Então desculpe aqui a minha tradução simultânea, já devia ter traduzido, ok, gente? Então é isso por aí, e eu vou terminar esse vídeo mostrando para vocês o que está havendo com a tal da manipulação. Então vamos abrir aqui no Google, né? Vou pegar aqui. Se você fizer uma pesquisa, por exemplo, no Google, vamos lá, vamos abrir o Google e você diz assim: objeções, você digita assim, já está aqui. Ah, não, está em objeções à tectônica de placas. Você não acha nada. Tudo só falando bem. Tudo só defensores
Em língua portuguesa, se você pega a Wikipedia, né, tudo só adeptos da teoria. É a formação de pensamento único, né, e simplesmente calando todas as vozes dos cientistas que fazem objeção a essa teoria. Então, aqui apresentando a teoria da tectônica de placas e da deriva continental como um fato consumado, como uma teoria já provada, onde não existe nenhuma objeção, onde não existe nenhuma dificuldade teórica, né? Só tem prós, não tem contras, né? É uma coisa impressionante, né? Agora, exemplo de modelo fixista, tectônica de placas, aí você vai vendo aqui. Agora, se você fizer essa mesma pesquisa em inglês, é um pouco menos, tá? Então, se você fizer a pesquisa em inglês, Objections to the Plate Tectonics, você já encontra alguma coisa ou outra, como por exemplo esses que eu mostrei para vocês, que eu descobri em pesquisa. Então, gente, não existe consenso na comunidade científica, não existe nada provado. A tectônica de placas e a deriva continental é uma hipótese, nada provada, não tem nada que comprove. Esse vídeo é uma coisa assim, uma pincelada,